O liberalismo fracassou, e esse homem aqui é a prova disso. El ejército, junto con sus instituciones hermanas, acogió el clamor generalizado de la ciudadanía al encontrarse nuestro país frente a la más grave crisis de su historia. Mas como assim? Antes você precisa saber que quando o liberalismo nasce ali por volta do século XVII e XVIII, o contexto de seu surgimento é de profundas mudanças políticas e econômicas. Se por um lado o novo sistema produtivo estava surgindo com o capitalismo, por outro, o poder das monarquias absolutistas já não era mais legítimo. E o liberalismo se propõe a defender as liberdades individuais frente ao poder dessas monarquias absolutistas. Pois, sendo a liberdade um direito natural do indivíduo, o poder político não poderia violar esse direito, devendo intervir o mínimo possível, tanto na vida social e política, quanto na economia. Portanto, no liberalismo, liberdade econômica anda de mãos dadas com a liberdade política e social. E se você não sabe disso, é porque você ainda não é meu aluno, porque eu tenho um módulo exclusivo no meu curso sobre o liberalismo. É só ir no link da minha bio. Mas como assim ele fracassou? Então a gente precisa voltar ao homem do início do vídeo. Aquele era Augusto Pinochet. Ele foi o responsável por liderar o exército chileno no golpe militar de 1973, que, bombardeando o Palácio Presidencial, vitimou o presidente então eleito, Salvador Allende, iniciando a ditadura militar chilena. E então, a partir de 1973, a ditadura chilena começou a implementar mudanças políticas, sociais e econômicas profundas no Chile. E uma das primeiras dessas mudanças foi a adoção de um modelo econômico pautado pelos conselhos dos chamados Chicago Boys, ou seja, pelos princípios da Escola Liberal de Chicago, que depois, futuramente, viria a ser conhecido como neoliberalismo. Além disso, o governo recebeu um amplo apoio de figuras proeminentes do liberalismo econômico, como a Margaret Thatcher e o Friedrich Hayek, que por diversas vezes aconselhou o governo de Pinochet. Só que ao mesmo tempo que o mercado chileno gozava de uma liberdade e autonomia, o governo de Pinochet aumentou profundamente a repressão política e social. Já nos primeiros momentos do golpe, mais de 1.500 pessoas foram vitimadas, além de mais de 10 mil encarceramentos. E durante todo o regime, que durou até 1990, mais de 3 mil pessoas desapareceram, mais de 40 mil pessoas foram presas, e a maioria delas sem direito ao contraditório, à ampla defesa, sendo vítimas inclusive de torturas. Além disso, o governo Pinochet ficou conhecido por uma ampla violação dos direitos humanos, que inclusive são noções fundamentalmente liberais. E tudo isso você pode encontrar nesse livro aqui, que possui inclusive documentos oficiais. E aí a gente pode perceber que a liberdade econômica não necessariamente anda de mãos dadas, de fato, com a liberdade social e política. Veja, é óbvio que isso não demonstra absolutamente a falsidade do pensamento liberal. Afinal, esse é um exemplo, e pra gente chegar a essa conclusão seria necessária uma análise sistemática mais profunda. Além do que, existem questões teóricas no liberalismo que só podem ser tratadas teoricamente. Porém, isso ao menos demonstra que é possível a ideologia liberal conviver com certas contradições flagrantes. E isso é possível, segundo alguns autores conservadores, porém não liberais, como é o caso do Patrick Deneen, do McIntyre, do Jacques Maritain, do Yves Simon, pelo fato de um espírito revolucionário inerente ao liberalismo. E, mesmo adotando certos conceitos e noções da filosofia clássica, rejeita seus fundamentos antropológicos e metafísicos. Mas qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo pra gente poder pensar junto. E não esquece que se você quiser compreender mais profundamente a política que nos governa, é só ir lá no link da minha bio.